A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pilgrim, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a fazer isso. Inscreva-se no canal, acione o sininho, dê um like no vídeo, deixe um comentário e compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar que você quiser, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda neste ano de 2022. Nós estamos quase terminando a nossa leitura das leis que Deus deu ao povo de Israel em Êxodo, em Números, em Levítico e Deuteronômio. Hoje é o penúltimo dia. Nós vamos ler hoje sobre leis gerais para o bem-estar do povo. Leis que Deus deu exigindo a benevolência do povo de Israel. Os deveres de respeito e apoio que o povo deveria ter uns para com os outros, e não só com israelitas, mas também com estrangeiros, com pessoas que não eram do povo de Israel. Nós vamos ver as leis que Deus deu acerca do respeito aos pais, aos idosos, às viúvas e órfãos, aos estrangeiros, até pessoas com deficiências físicas, como pessoas surdas e cegos, e também aos vizinhos. E, além disso, nós vamos ler sobre as leis que Deus deu ao povo de Israel acerca do tratamento de animais, como tratar, como respeitar o animal. E nós vamos terminar a nossa leitura lendo as leis que Deus deu acerca de guerra, as regras que Deus deu para a guerra, como o povo de Israel se prepararia para batalhas, regras sobre como sitiar uma cidade que eles fossem guerrear contra, regulamento do acampamento e, por final, as exceções que Deus fazia para soldados que estavam recém-casados. Então, são os tópicos sobre os quais nós vamos ler nesta noite. Então vamos então à nossa leitura de hoje, né? Hoje é 5 de março. Hoje é sábado, nós estamos começando uma nova semana de leitura da Palavra do Senhor. Mais uma semana começa para nós, né? Lembrando que o ano começou, 2022 começou num sábado, então sábado é o nosso início, né, da semana de leitura. Então, Deus tem nos ajudado até aqui, tem nos dado graça para lermos a palavra juntos até aqui, e nós oramos, a nossa oração é que Ele nos dê graça para lermos mais uma semana juntos, amém? Então vamos lá, vamos começar com leis gerais de bem-estar. Uma característica das leis de Moisés, que as diferencia das leis das nações não teocráticas, é a atenção dada à proteção dos fracos, pobres e estrangeiros. Por exemplo, uma disposição comum em todo o código é que, na maioria das vezes, cada lei é aplicável a cidadãos e não cidadãos. Há nisso um lembrete de que os próprios israelitas já foram perseguidos como estrangeiros na terra do Egito. Além dos princípios gerais de justiça e proteção para todos encontrados em todas as leis, existem várias leis específicas que exigem atos de benevolência, respeito especial por pessoas particulares e cuidado com a vida humana e animal. Então vamos começar com requisitos para benevolência. Excesso das plantações para pobres. Nós já lemos um texto que tocou neste assunto, mas aqui nós vamos ler novamente. Em Levíticos 19, versículos 9 e 10, também em Levíticos 23, versículo 22. Quando você fizer a colheita da sua terra, Deus falando com o povo de Israel, quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas.
não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O primeiro texto que nós lemos aqui hoje é Deus ordenando ao povo de Israel que sejam bons, sejam benevolentes, sejam solidários. É mais um texto que nós vemos, mais uma lei que Deus deu para solidariedade, para o povo ser solidário. E como nós temos visto, né, e temos falado, Deus ele assina explicitamente esta lei. Esta frase aqui, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, é uma frase de efeito, é uma frase para chamar a atenção do israelita que está ouvindo esta lei. Não é uma lei vinda de Moisés, é uma lei vinda de Deus, transmitida ao povo de Israel através de Moisés. Mas a lei, quem deu é Deus. Então Deus quer que o povo de Israel seja um povo solidário, que não vai recolher tudo do campo, né, e deixar nada para ninguém. Não, deixe para trás. Alguma coisa que cair, que você não conseguir colher, o sol se pôs, né, e não dá mais tempo de trabalhar no campo, deixa. Vai vir outras pessoas necessitadas, mais necessitadas do que você. Então, é um princípio de benevolência que nós podemos tomar como princípio para nós também, de sermos generosos com aquilo que Deus deu a nós, né? E estarmos sempre dispostos a compartilhar com aqueles que têm mais necessidades do que nós. Vamos continuar então. Excesso das plantações para outros. Deuteronômio 24, versículos 19 ao 22. Quando estiverem no campo, fazendo a colheita, e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Então, perceba novamente, né, como outros textos que nós chamamos a atenção. A bênção de Deus está condicionada na benevolência do povo de Israel. Se o povo for bondoso, for solidário, tiver compaixão do seu próximo, principalmente dessas pessoas menos favorecidas, dessas pessoas que tiveram menos sorte na vida, né? ou tiveram dificuldades na vida e agora se encontram órfãos, viúvas, estrangeiros. Se o povo de Israel tiver misericórdia e compaixão por estas pessoas, e uma das formas é deixando que as pessoas desfrutem da sua colheita também, então o Senhor, Deus, abençoará o povo de Israel. É uma promessa condicionada na obediência do povo. Vamos continuar. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixem que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a colheita das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixem que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso, lhes ordeno que façam isso. Deus está dizendo para o povo de Israel, lembrem-se da miséria em que todos vocês viviam. Lembre da dificuldade que todos vocês passavam. Lembre-se da realidade que era a escravidão no Egito. E eu libertei vocês de lá. Eu tirei vocês de lá. Eu te dei esta terra que mana leite e mel, esta abundância. Eu perdoei os seus pecados, né? Eu libertei vocês de toda a escravidão. Agora, vocês precisam ser bondosos, vocês precisam retribuir, vocês precisam expressar essa mesma bondade que eu tive por vocês têm que expressar isso aos outros. Vocês têm que fazer de tudo para aliviar o sofrimento daqueles que estão sofrendo hoje, como vocês sofreram no passado.
Tem uma mensagem profunda aí para nós. Nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo, o cristão, ele é chamado para aliviar o sofrimento. Não para impor sofrimento, mas para aliviar, para estender uma mão, para estender um braço, para estender o corpo todo, né? Fazer o que nós precisarmos fazer para aliviar o sofrimento dos outros. Pregar o evangelho, sim, é a coisa mais importante que nós podemos fazer, porque isso vai aliviar o sofrimento eterno da pessoa, se a pessoa crer no evangelho e aceitar o Senhor Jesus Cristo. Mas, além disso, nós precisamos sim fazer boas obras, obras de amor, obras de caridade, ter amor, solidariedade, compaixão pelo próximo, seja lá quem for, cristão, não cristão, amigo, parente, vizinho, colega do trabalho. Nós precisamos demonstrar este amor de Cristo também, não é verdade? Vamos continuar então. Limitação para beneficiados. Então, porque Deus é maravilhoso, né? Deus verdadeiramente todo poderoso e toda a sabedoria emana de Deus. Porque se Deus não dá esta próxima lei aqui, este próximo estatuto, poderiam muitas pessoas aproveitar dessa benevolência que Deus exigiu do povo de Israel, né? Mas Deus, em sua justiça, ele dá este próximo estatuto aqui, em Deuteronômio 23, 24 e 25. Quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer uvas à vontade, até ficarem fartos, porém, não devem levá-las embora num cesto. Agora Deus está falando para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Deus agora está falando para a pessoa desfavorecida. Ou as pessoas que se encontrariam numa situação dessa, né? Ou as pessoas que quisessem se identificar desta forma, mas não fosse de verdade. Então Deus está falando, você pode entrar e comer da vinha do seu vizinho à vontade, mas só comer. Você não vai pegar e encher o seu cesto e levar para sua casa e fazer qualquer coisa assim. Não, você vai comer naquele momento ali. Vamos continuar. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Isto é o limite para a pessoa que vai usufruir da plantação do outro. Isto é a justiça do outro lado da situação, né? Um lado da situação eu tenho sobrando, então eu tenho que compartilhar com o meu próximo. O outro lado da situação eu preciso, eu necessito, eu tenho necessidades, então eu vou me saciar com a bondade do meu próximo. Mas tem um outro personagem nessa situação também, né? Pode haver, né? Uma pessoa que queira aproveitar da boa vontade daquele que tem para compartilhar. E aí, Deus está dando os limites. Você vai comer para si próprio, você vai colher para si próprio, e acabou. Você não vai ficar em casa à toa, sem trabalhar, se você pode trabalhar, né? E aí vai lá ficar encostado nas costas do seu vizinho, porque ele trabalhou, porque ele plantou, porque ele está colhendo, então você vai aproveitar a boa vontade. Não, Deus conhece os corações, Deus conhece a intenção do coração do homem, e Deus está impondo limites dos dois lados. É a justiça perfeita, amados. É a perfeita justiça de Deus. Aborda os dois lados da situação. Vamos continuar então. Sustentando os pobres. Levíticos 25, versículo 35 ao 38. Se alguém do seu povo se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, esse é um detalhe muito importante aqui. Uma pessoa se tornou pobre e as suas mãos enfraqueceram, quer dizer, desenvolveu uma deficiência, ou envelheceu, ou desenvolveu uma doença, né, que causou uma certa deficiência física, né, algo assim. Então, você tem o dever de sustentá-lo. Ele viverá com você como estrangeiro e peregrino. Não cobre dele juros nem ganho, mas tema o seu Deus.
para que esse seu irmão possa viver perto de você. O temor ao Senhor faria com que o povo de Israel ajudasse uma pessoa, um israelita que se tornasse desabilitado, né? Que não pudesse se sustentar por conta própria mais. O povo de Israel estava incumbido aqui por Deus de sustentar essa pessoa. Não cobre juros sobre o dinheiro que emprestar a ele, nem dê mantimento a ele esperando obter lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Novamente, para alicerçar este estatuto, Deus lembra o povo de Israel da realidade deles como escravo no Egito, para que eles tenham essa compaixão, né, de ajudar a aliviar o sofrimento de outra pessoa, porque eles vão lembrar do sofrimento que eles tiveram. Eles não podem deixar o seu irmão israelita, sua irmã israelita, passar sofrimentos também, como eles passaram. Vamos continuar. Deveres de respeito e apoio. Número 1, pais. No cerne de qualquer sociedade está a família. E no cerne da família está o relacionamento entre pais e filhos. A fim de garantir apoio financeiro e atitudes adequadas nesta importante responsabilidade familiar, os filhos são ordenados a honrar seus pais. Mandamento para honrar os pais. Deuteronômio 5, versículo 16. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. A promessa de ter uma longa vida, a promessa de Deus de estender a vida do israelita, da pessoa em geral, né, de qualquer pessoa, e de dar bênçãos na terra, ela está condicionada na obediência deste mandamento, honrar o pai e a mãe. E honrar o pai e a mãe vai muito além de simplesmente falar, né, com respeito. Honrar o pai e a mãe significa suprir as necessidades do pai e da mãe em todos os aspectos. Então, honrar o pai e a mãe durante o tempo que o pai e a mãe está te sustentando, está te ajudando. Depois, quando o pai e a mãe não precisam da sua ajuda ainda, continuar honrando o pai e a mãe. Mas aí, quando o pai e a mãe passam a precisar de você, então você continua honrando eles através da ajuda, seja lá o que for, financeira, tempo, né, atenção. Honrar o pai e a mãe é tudo isso. Então vamos continuar. Respeito pelos pais, Levíticos 19, versículo 3, a parte A. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai. Amaldiçoando os pais, Êxodo 21, versículo 17, e o texto que nós vamos ler, Levíticos 20, versículo 9. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. O amaldiçoar o pai, a falta de honrar o pai, amaldiçoar o pai e a mãe, é um pecado que Deus castiga com pena de morte. Amaldiçoou, diz aqui o texto da palavra do Senhor, Levíticos 20, versículo 9. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, é responsável pela própria morte. No tempo da lei, na lei teocrática, no sistema de lei que Deus instituiu para o povo de Israel, a pena de morte, quem amaldiçoasse o pai, era pena de morte para essa pessoa. Amaldiçoasse o pai ou a mãe, sofreria a pena de morte. Era algo muito sério que Deus exigia do povo, respeito e honra pelo pai e pela mãe. Até porque isto implica no nosso relacionamento com Deus, não é verdade? Uma pessoa que não honra o seu pai e a sua mãe, como que vai honrar ao Pai Celestial, né? E claro,
tem outro lado dessa situação também, né? O pai e a mãe, que são pessoas que vão atrapalhar o seu relacionamento com Cristo, o seu relacionamento com Deus, vai atrapalhar você de caminhar com o Senhor. Você vai honrar este pai e esta mãe ao ponto de que isto não impeça você de servir ao Senhor Jesus. Uma vez que você tem que escolher entre a sua família e o Senhor Jesus Cristo, aí o próprio Senhor Jesus falou muito claramente, né? Quem não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Então, onde que essa situação acontece? Nos países onde a religião do país é oficialmente, por exemplo, o islamismo, por exemplo, a Arábia Saudita. Nesse país, você não tem a opção de ser cristão. Para você ser cristão, você tem que ser escondido. E se a sua família souber, eles vão te desonrar. Você vai ser expulso da sua casa e tudo mais. Então, numa situação dessa, você vai amar o seu pai, né? Você vai orar pela salvação do seu pai, da sua mãe, mas você vai escolher Cristo, porque acima de tudo está o senhorio do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Então, é uma situação delicada, né? Mas o Senhor Jesus abordou este assunto. Nós vamos ler sobre isso mais para frente este ano, né? Quando nós chegarmos no Novo Testamento, nos Evangelhos. Mas é bom lembrarmos, né? E contextualizarmos aqui a leitura. A nossa leitura aqui é sobre as leis que Deus deu ao povo de Israel naquele tempo, naquela época, e a expectativa era que todo pai e toda mãe era temente ao Senhor. Eram pessoas tementes a Deus, né? Eram pessoas que estavam ensinando os filhos a temer a Deus, então o filho tinha por obrigação honrar o pai e a mãe. Mas nós vemos, algumas semanas atrás, nós lemos sobre Corá e os outros dois homens que se rebelaram contra Moisés e Arão, e a terra abriu e engoliu eles. Alguns filhos deles não honraram eles naquela situação, eles recusaram seguir os caminhos do pai, e por causa disso eles foram salvos. E depois, lá na frente, descendentes de Corá, através destes filhos que não honraram o pai, que estava se levantando contra Moisés e Arão, os descendentes deles vão ser salmistas. Nós vamos ler salmos escritos pelos filhos de Corá. Então, para tudo tem um parêntese, né? E precisamos contextualizar tudo dentro da palavra do Senhor, mas balanceando tudo com o temor ao Senhor acima de tudo, né? Ok, vamos continuar então. Filho rebelde. Deuteronômio 21, versículos 18 ao 21. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai, nem à voz de sua mãe, e mesmo quando castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão: este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo o Israel ouvirá e temerá. De início, parece que esse texto está falando sobre crianças, né? Um filho de menor, uma filha de menor. Mas nós vemos aqui que, pela expressão de que o filho é um comilão, um beberrão, fica muito claro que isto é um filho, uma filha maior de idade. Não é uma criança. Deus não está mandando o povo de Israel aqui apedrejar suas crianças, seus filhos, crianças, adolescentes, jovens, né? Mas, sim, um filho de maior idade que já era para ter aprendido o respeito, a honra ao pai e à mãe, já era para ter abandonado a meninice, né? Como diz a palavra do Senhor, abandonado a meninice e se tornado homem, né? De respeito. Se este filho,
ele está desonrando o pai, ele está entristecendo o pai, causando vergonha ao pai e à mãe. O mandamento de Deus é eliminar este filho, para que haja temor no meio de Israel, para que outros filhos não venham a fazer a mesma coisa. É uma situação extrema, mas é o mandamento de Deus para manter a santidade, o respeito e a obediência às leis de Deus. E outra coisa também que é necessário entendermos é que, a não ser que uma lei que nós estamos lendo aqui, a não ser que uma destas leis que Deus deu venha acompanhada de um relato de algo que de fato aconteceu, sabe? Não devemos deduzir que isto era então o que acontecia no povo de Israel, no meio do povo de Israel, sabe? Que os filhos eram todos beberrões, eram todos comilões, eram todos perturbavam. Então o povo de Israel estava dia após dia apedrejando os seus filhos, matando os seus filhos. Não. Aqui Deus está dando uma lei justamente para desencorajar esta prática. E é totalmente possível, se a palavra do Senhor não diz, não relata uma vez que isto aconteceu, então é totalmente possível que todos os filhos de Israel temeram o Senhor, sabe? Aprenderam através deste mandamento, deste estatuto, desta palavra que saiu da boca de Deus para Moisés. Temeram e obedeceram. E este apedrejamento de filhos é possível que nunca tenha acontecido no meio de Israel, sabe? Só para nós considerarmos isso, tá bom? Vamos lá, número 2, idosos, respeito pelos idosos. Levíticos 19, versículo 32. Fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Novamente, o temor ao Senhor vai levar o israelita a honrar os idosos, a dar prioridade aos idosos, dar preferência aos idosos, né? Então, mais uma vez, o israelita não tem como ele demonstrar temor ao Senhor se ele desobedece este estatuto de Deus. Viúvas e órfãos, cuidando de sobreviventes. Êxodo 22, versículos 22 ao 24. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Como nós temos dito, né? Deus tinha e tem e sempre terá um cuidado muito, muito, muito especial para os necessitados, para os desfavorecidos, né? Deus é o protetor, ele é o defensor de todos que clamam a ele, mas especialmente do clamor daquele que não tem para mais quem clamar, sabe? Quando a pessoa chega numa situação que não tem mais ninguém para ajudar, não tem mais parente para ajudar, não tem mais amigo, não tem mais vizinho, não tem mais ninguém, tá só você e Deus, e você clama a Deus, ou pode ter certeza que Deus ouve esse clamor dessa necessidade que só Deus pode solucionar, esse problema que só Deus pode solucionar, pode ter certeza que Deus dos altos céus, ele inclina os ouvidos, os olhos, ele contempla o nosso clamor e ele atende. Então o clamor do órfão, da viúva, era vamos dizer assim, o mais rápido, né, dos clamores que chegava aos ouvidos do Senhor. Não que tenha diferença, Deus ouve todos os clamores, mas aquele clamor daquela viúva, daquele órfão, chegava e Deus prontamente ia atender aquele clamor. E aí, a resposta de Deus seria castigo, juízo contra o povo de Israel, se eles maltratassem
essas pessoas tão necessitadas, viúvas, órfãos, estrangeiros, essas pessoas que não tinham para aonde correr. Então Deus está dando este estatuto para o povo apoiar, sustentar, ajudar, cuidar da viúva e do órfão, respeitar, amar a viúva, o órfão e o estrangeiro. Estrangeiros, preocupação com estrangeiros. Isso está em Êxodo 22, versículo 21, também Êxodo 23, versículo 9, e também está no texto que nós vamos ler aqui, Levíticos 19, versículo 33 e 34. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos. Você sabia que nas leis do Antigo Testamento Deus manda o povo amar? Tá aqui, ó. Levíticos 19, versículo 33 e 34. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que Deus quer dizer? Novamente, Deus traz à lembrança a realidade anterior do povo de Israel. Vocês foram estrangeiros na terra do Egito. E Deus fala, amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos. Por quê? Pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. O que Deus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, olha, ame o estrangeiro como eu amei vocês. Eu amo vocês, por isso eu tirei vocês lá do Egito da escravidão. Eu libertei vocês da escravidão do Egito, porque eu amo vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, e vocês amam a si mesmos, não amam? Vocês tratam bem uns aos outros, não tratam? Vocês se amam, né? Vocês querem o bem de toda a nação, não é verdade? Então, amem também o estrangeiro, porque além de vocês amarem uns aos outros, eu amo vocês. E eu libertei vocês por causa disso, por causa do meu amor por vocês. Então eu quero que vocês amem também os estrangeiros. E amar, o Senhor Jesus Cristo disse que amar não tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, quando Deus manda o povo de Israel amar os estrangeiros, ele está falando, sacrifique-se pelo estrangeiro. Vocês se sacrificam uns pelos outros, né? Vocês fazem esforço uns pelos outros, faça também pelo estrangeiro. Ame o estrangeiro, é o mandamento do Senhor. Levíticos, vamos voltar aqui em cima para lembrarmos, Levíticos 19, versículos 33 e 34. Vamos continuar então. Mesma lei para estrangeiros, Levítico 24, versículo 22. Vocês terão uma e a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A mesma lei, porque Deus é um, só há um Deus verdadeiro. É Jeová, é o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus também do estrangeiro, embora o estrangeiro não saiba ainda, não tinha vindo a crer ainda, mas Deus é o Deus de Israel, do gentio e de todas as pessoas, de toda a eternidade. Deus é Deus e não há outro além dele. Então, a lei de Deus é igual para todos, a justiça de Deus é igual para todos, assim como o amor de Deus é igual para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Número 5, surdos e cegos. Respeito aos deficientes, Levíticos 19, versículo 14. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. O temor ao Senhor ia fazer com que o israelita que temesse a Deus não maltrataria uma pessoa que tivesse deficiência física, uma pessoa que tivesse deficiência visual, não pudesse ouvir. Essa pessoa, o israelita não
maltrataria essa pessoa jamais se ele fosse um israelita temente a Deus. Vizinhos, proibido a calúnia. Levítico 19, versículo 16. Não ande como mexeriqueiro. E eu tive que procurar no dicionário o que é mexeriqueiro. Mexeriqueiro é uma pessoa maldizente, uma pessoa que gosta de fazer intrigas, ou mexericos. Então Deus está dizendo, não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Segunda lei do amor. Levítico 19, versículo 17 e 18. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não guarde ódio no seu coração, no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o. Quer dizer, alguém fez alguma coisa errada contra você, você vai repreender essa pessoa, você vai corrigir, você vai expressar para essa pessoa, vai ajudar essa pessoa a reconhecer o erro dela. Você vai repreender essa pessoa, mas você não vai guardar ódio no seu coração. E não incorra em pecado por causa dela. Tive que procurar também o que é o verbo incorrer. O verbo incorrer significa ser reduzido à obediência ou sujeitar-se, ou a realizar a execução, cometer ou incidir, passar a estar comprometido ou absorvido por alguma circunstância, normalmente desagradável. O erro em que ela incorreu é imperdoável, é um exemplo, por exemplo. Comportar-se de maneira inadvertida ou equivocada. Então Deus está falando, olha, não se comprometa com o pecado da outra pessoa, tá? Não deixe, a pessoa pecou contra você, então você repreenda essa pessoa, mas não guarde ódio no seu coração contra essa pessoa e não se deixe levar por aquele pecado e queira retribuir, né? E acabe pecando você também, sabe? Não incorra em pecado por causa daquela pessoa que te ofendeu. E Deus ainda diz, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. E aí, é importante, eu acho importante nós considerarmos aqui a questão do vingador do sangue, né? Porque alguns dias atrás nós lemos sobre o vingador do sangue, que era exatamente uma pessoa, um parente, que iria matar outra pessoa que tivesse matado o seu ente querido. Quer dizer, uma pessoa assassinou alguém. Aí aquela pessoa é pega, há testemunhas, duas ou mais do que uma testemunha, que pode testemunhar que aquela pessoa realmente matou outra pessoa com intenção, e aí o vingador do sangue tinha o direito e a obrigação, inclusive, de tirar a vida daquele assassino. Era pena de morte. No código de lei que Deus deu ao povo de Israel, era pena de morte para o assassino doloso, né? Como diz no sistema judiciário brasileiro, o assassino doloso, homicida doloso. Agora, aqui Deus está dizendo, não tome vingança. Então, como é que nós conciliamos esses dois estatutos? É muito simples. O vingador do sangue, ele só podia agir contra uma pessoa que tinha, de fato, assassinado alguém com intenção e aquela pessoa tinha passado pelo processo judiciário de Israel, tinha comparecido perante o sacerdote, os juízes, aqueles homens de Deus, com a direção de Deus, tinham achado culpa naquela pessoa, havia evidências o suficiente e tudo mais. Então, depois daquele processo judiciário, então o vingador do sangue tinha o dever de executar a pena de morte. Essa é uma situação. A situação aqui que Deus está falando aqui para o povo de Israel,
onde ele diz, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, ele está falando de uma situação entre duas pessoas, que não é um pecado de morte, não é uma violação de morte. Você lembra que muitos crimes que o israelita cometeria seriam pagos ou cumpridos, né? A sentença deles era remuneração em dinheiro, né? Ou se, por exemplo, roubasse um animal, então devolveria aquele animal com uma certa quantidade de prata, por exemplo, né? Eu não lembro todos, mas você pode voltar nos vídeos anteriores que você vai ver isso. Então, numa situação daquela, tinha lei, Deus tinha dado a lei para todas as situações. Então, numa situação em que ninguém pode tomar a vida da outra pessoa, é sobre isso que o texto está falando aqui. Para não procurar vingança, nem guardar ira contra os filhos do seu povo. Pelo contrário, ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Então, quando o israelita poderia praticar o amor e perdoar, ele é encorajado, ele é mais do que encorajado, é o mandamento de Deus que o israelita ame, seja bondoso, seja paciente, né? Todas as características do amor que o apóstolo Paulo descreve na carta aos Coríntios, se eu não me engano, na primeira carta aos Coríntios, que o amor é paciente, é longânimo, o amor não guarda rancor e tudo isso, né? É isso que Deus está falando para o povo de Israel sejam esses tipos de pessoas. É diferente, tá? Aquela situação do vingador do sangue é outra situação, tá bom? Só queria explanar isso um pouco com vocês, tá bom? E Deus, como nós vimos anteriormente, ele assina, né? Como se fosse uma assinatura do Senhor aqui. Eu sou o Senhor. É Deus que está dando este mandamento para o povo, de amar o seu próximo. Ok, vamos continuar. Assistência emergencial. Êxodo 23, versículos 4 e 5 e também Deuteronômio 22, versículos 1 ao 4. Se você notar que um boi ou uma ovelha de seu compatriota se extraviou, não se omita, mas, sem falta, leve os animais de volta ao dono. Se este não for o seu vizinho ou for alguém que você não conhece, leve os animais para casa e fique com eles até que o dono venha buscá-los. Então você os entregará a ele. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa ou com qualquer outra coisa que o seu compatriota perder e que você achar, você não pode se omitir. Então, numa situação dessa, o israelita poderia muito bem deixar aquilo para lá. Não, isso não é problema meu. Esse animal aí... Joãozinho, deixa que Joãozinho vai achar isso aí depois. Problema é dele. Eu vou para casa. Já trabalhei o dia todo, né? Não é problema meu. Eu vou deixar isso para lá. Não. Se o israelita tivesse a oportunidade de ajudar que um compatriota... ajudar um compatriota a evitar uma perda, né? Do animal ser perdido, o animal ser dilacerado por outro animal do campo, o israelita tinha a obrigação de fazer isso. Eu lembro uma vez eu achei um celular bem velhinho numa estação de metrô lá em Boston, no centro de Boston. Aí eu peguei aquele celular, aí o meu colega estava comigo, não é cristão, não era cristão, e ainda não é, infelizmente. Ele falou, parabéns, você ganhou um celular. Aí eu falei, não, eu não vou ficar com o celular para mim, eu vou devolver. Aí eu coloquei o celular no bolso. Aí quando eu cheguei aqui na cidade onde eu morava, em Lynn, tem uma loja, não sei se tem ainda, mas na época tinha uma loja da companhia daquele celular. Os celulares aqui nos Estados Unidos, eles vêm com, pelo menos quando você compra na loja, ele vem com o logotipo da loja, sabe? A marca da loja, como é que eu vou dizer em português? Da fornecedora, da linha, né? Da companhia da linha do celular. Se for no Brasil, é claro, Oi, Vivo, né? Aqui as companhias são T-Mobile, Sprint, Verizon, são essas companhias. Então o celular tinha o logotipo da T-Mobile.
Aí eu peguei o celular, coloquei no bolso, aí quando eu cheguei lá na loja, eu entrei na fila, tinha umas 3 ou 4 pessoas na fila, eu entrei na fila e esperei minha vez, aí quando chegou minha vez, eu tirei o celular do bolso e falei, ó, eu achei esse celular aqui e eu gostaria que ele fosse devolvido para a pessoa, para o dono desse celular. Aí eu lembro que o pessoal, tinha umas pessoas do meu lado, eles olharam para mim assim, ué, por que esse cara tá fazendo isso? Por que ele esperou na fila para devolver um celular? Eu falei, Aí o funcionário da loja falou, não, muito obrigado, senhor. Eu particularmente vou garantir que esse celular seja devolvido para a pessoa. Porque eles podem abrir, né, tirar o chip, olhar, aí procurar no banco de dados da companhia da linha e achar o dono e colocar no correio e mandar, né, ou ligar para a pessoa, sei lá. Mas eu não tinha outra atitude que eu podia tomar. Eu me vi na obrigação de fazer isso, sabe? Devolver aquilo que não era meu, eu achei, tinha que fazer o que eu pudesse fazer para aquele celular voltar, aquele aparelho voltar para a pessoa que era o dono legítimo daquele celular. Não podia ficar para mim aquilo. Então é mais ou menos esse o princípio que Deus está falando aqui. Ó. Você tem a oportunidade de ajudar alguém a recuperar alguma coisa, você vai fazer isso. Vamos continuar então? Se você enxergar o jumento ou boi que pertence ao seu compatriota caído no caminho, não se omita, sem falta, ajude-o a levantar o animal. Muito simples, né? Muito fácil de entender. Vamos continuar. Para assegurar o respeito por tudo o que pertence ao próximo, o último dos 10 mandamentos proíbe até mesmo o tipo de atitude que levaria a qualquer aquisição indevida de um vizinho. Cobiça proibida. Deuteronômio 5, versículo 21. Não cobice a mulher do seu próximo. Não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo, porque não é seu, não faz parte das bênçãos que Deus deu a você. Deus deu certas bênçãos a você e outras bênçãos a mim e outras bênçãos àquela pessoa ali, e nós temos que nos contentar com aquilo que Deus nos deu. E não só nos contentar, né, mas sermos gratos a Deus por aquilo que Ele nos deu. Tratamento de animais. Alimentação correta. Deuteronômio 25, versículo 4. Não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. Parece uma lei tão desnecessária, né? Tão irrelevante, mas não. É o cuidado de Deus para com os animais também. Justiça para com os animais. Sabe, a necessidade do povo de Israel de sacrificar animais era, na verdade, Deus só permitiu isso por necessidade. Porque em outro texto Deus diz, eu não quero sacrifício, o que eu quero é obediência. É a obediência que Deus mais se agrada. O sacrifício é para perdoar o pecado do desobediente. Então, Deus está falando aqui para o povo de Israel, olha, o animal está trabalhando, deixa o animal comer também. Se o animal está amassando trigo para você, não amarre a boca do animal de tal forma que o animal não vai nem poder comer, não, deixa o animal se alimentar também. O animal também é digno do seu alimento, né? Como o trabalhador é digno do seu salário, o animal é digno também. Respeito pelas aves. Deuteronômio 22, versículos 6 e 7. Se no caminho você encontrar um ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não pegue a mãe com os filhotes. Você pode ficar com os filhotes, mas deixe a mãe ir livremente, para que tudo vá bem com você e para que você prolongue os seus dias. Parece nada a ver, né? Mas tem uma condição aqui para que todas as coisas vão bem para o povo de Israel e para que eles tenham longos dias. Eles têm que respeitar as aves também. Respeitar o boi que está trabalhando e respeitar as aves. Então, por que o israelita não podia tomar a mãe? Podia tomar os filhotes, mas não a mãe.
porque a mãe tinha a capacidade de reproduzir novamente. Então a mãe ia poder voar para outro ninho, né? Cruzar com outro pássaro macho e dar outros filhos e reproduzir. Que foi isso que Deus mandou os animais fazerem, né? Quando Deus abençoou os animais, ele disse: sejam benditos, multipliquem e encham a terra. Então, este estatuto de Deus aqui parece tão insignificante, né? Mas ele está alicerçado na primeira bênção que Deus deu para toda a criação, de ser frutífera e multiplicar-se. Então Deus quer que as aves se multipliquem também. Até porque, se as aves se multiplicarem, então o povo de Israel vai poder ir e colher novamente, ovos novamente, né? Mais pássaros novamente para usar no sacrifício ou para se alimentarem daqueles que são permitidos, né? Então Deus é sabedoria, é justiça, é amor, é tudo isso envolvido no Estatuto de Deus. Ok, vamos falar sobre regras de guerra. Vou correr um pouquinho aqui. Preparação para batalhas. Sacerdote devem encorajar. Deuteronômio 20, versículos 1 ao 4. Quando vocês saírem para fazer guerra aos inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Então, viu um exército maior do que vocês? Não tenha medo, porque maior é o que está com vocês, que é Deus, que já se provou, já provou para vocês que é maior, já tirou vocês do Egito, já fez milagres por vocês no deserto e tudo mais. Então, Deus é maior, não tenha dúvidas. Deus está com vocês, povo de Israel. Não temam o inimigo. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo dizendo: escute, povo de Israel, isto é, o homem de Deus, o sacerdote vai à frente do povo e vai falar: escute, povo de Deus, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos, que o coração de vocês não desfaleça, não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Por que o povo de Israel não precisa temer o inimigo? Porque não é eles que vão lutar, é Deus que vai lutar por eles. Eles vão lutar sim, mas Deus vai à frente e vai dar a vitória, porque Deus vai lutar por eles, através deles e para eles. Então eles não precisam temer. Deus vai lutar pelo povo de Israel. E Deus luta por nós, amados. Deus luta por nós. Deus batalha. Os anjos do Senhor, diz a palavra do Senhor, estão acampados ao nosso redor. Então, Deus luta por nós também. De tantas maneiras que nós nem sabemos. Lutas no mundo espiritual, nas regiões celestiais, onde Deus dá livramento aos seus filhos. Os anjos do Senhor batalham contra os demônios em favor da sua igreja, da igreja de Cristo. E nós recebemos livramentos que nós talvez nunca vamos saber. Mas Deus está lutando por nós todos os dias. Se nós estamos aqui hoje, lendo a palavra do Senhor juntos, estamos vivos, se nós levantamos hoje com fôlego de vida, é porque Deus está lutando por nós. Amém? Vamos continuar. Selecionando os preparados. Deuteronômio 20, versículos 5 ao 9. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Volte para casa, para que não morra na batalha e outro tenha de consagrar a casa. Existe aqui entre nós alguém que plantou uma vinha e ainda não colheu as uvas? Volte para casa, para que não morra na batalha e outro venha desfrutar da vinha. Existe aqui entre nós algum homem que contratou casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa? Volte para casa, para que não morra na batalha e outro homem a receba como esposa.
E os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo: existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Vá, volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para que fiquem à frente do povo. Essas situações aqui que o Senhor deu, né, como motivos para o soldado ir embora. A primeira, construiu uma casa nova e ainda não a consagrou. Isto é o israelita que está começando a vida, né? Se emancipou, talvez conseguiu uma profissão, está começando a sua vida, comprou seu imóvel, é jovem e agora vai para a guerra, pode perder a sua vida, não teve nem a oportunidade ainda de fazer a consagração da sua casa, a oferta de gratidão ao Senhor pela casa que Deus deu a ele. Deus está dando permissão para esse israelita voltar para casa. Volte para casa, vá desfrutar da sua casa, consagre a sua casa ao Senhor primeiro, antes de você vir batalhar. Ó, tem um mistério aí, hein? Consagre a sua casa primeiro, antes de você querer batalhar para o Senhor. Então, vamos meditar nisso. Outra coisa, plantou uma vinha, a outra exceção, plantou uma vinha e ainda não colheu as uvas. Deus está falando para este israelita que é um agricultor, ele começou a trabalhar agora como agricultor e ele não colheu as uvas ainda, ele não colheu o fruto, né, do seu campo. Deus está mandando este também voltar para casa e ir trabalhar na sua videira, né, trabalhar no seu campo para, depois de algum tempo, ser soldado. Este homem não é obrigado a ser soldado neste momento. E a última exceção foi a do homem que fez um contrato, o noivo, né, no caso, né, ele fez um contrato de casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa. É um noivo, né? O noivo também, ele tinha a oportunidade de voltar para casa para poder se casar com a sua esposa. Então, essas 3 exceções Deus abriu para que o israelita não morresse na batalha sem poder desfrutar dessas bênçãos que Deus tinha dado ou estava dando a eles. E aí, na última parte aqui do texto, nós lemos sobre os medrosos, né? Então Deus também, e esses medrosos não são nem assim, não é nenhuma opção para eles, na verdade é um mandamento. Os medrosos têm que sair do meio do exército porque eles vão contaminar todos os outros. E nós vimos isso, né, algumas semanas atrás, quando nós vimos os 10 espias voltarem da terra prometida e colocarem o terror, né, no povo e fazer o povo murmurar e duvidar de que Deus poderia entregar a terra a eles. E aí foi o castigo dos 40 anos no deserto. Então, Deus não quer que algo assim aconteça mais, então ele está proibindo homens medrosos de batalhar no exército de Israel. Tem uma lição aí para nós também, né? Tem um princípio, para ser soldado de Cristo, né? Para sermos discípulos do Senhor, nós temos que ter coragem, né? Porque as adversidades vão vir, né? As dificuldades vão vir, o inimigo vai se levantar, e se nós não tivermos fé e coragem, nós vamos desistir também. Então Deus está falando, olha, no meu exército só pode ser, como diz a expressão popular, né, cabra macho, né? Só cabra macho para o meu exército. Então, que Deus nos ajude, né, a termos a coragem de ser as testemunhas do seu amor, assim como da sua justiça, que nós precisamos ser nestes últimos dias, para anunciar a salvação, assim como o juízo de Deus que está vindo sobre a terra. Amém? Que Deus nos ajude nisso. Então vamos continuar. Regras de sítio. Cidades distantes. Deuteronômio 20, versículos 10 ao 15. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresentem-lhe primeiro uma proposta de paz. Isso aqui não são as cidades de Canaã, tá bom?
Essas aqui são outras cidades, não são as cidades desses povos pagãos, desses povos abomináveis que Deus vai destruir e vai dar estas terras a Israel. Essas aqui são outras cidades, outros povos que o povo de Israel, porventura, viria a atacar para conquistar. Deus está dizendo, chegue até eles primeiro com uma proposta de paz. Se a resposta é de paz e os moradores abrirem os portões, todos os que estiverem na cidade serão sujeitos a trabalhos forçados e passarão a servir vocês. Porém, se eles não fizerem paz com vocês, mas declararem guerra, então vocês devem sitiar a cidade. E o Senhor, seu Deus, a entregará na mão de vocês, e vocês devem matar com a espada todos os do sexo masculino que houver na cidade. Mas vocês podem ficar com as mulheres, as crianças, os animais e tudo o que houver na cidade. Todo o seu despojo, podem desfrutar o despojo dos inimigos que o Senhor, seu Deus, entregou a vocês. Façam isso com todas as cidades que estiverem longe de vocês, para que não forem das cidades destes povos. Então, outras cidades, tá? Cidades não abomináveis como as cidades de Canaã, que Deus vai destruir através do povo de Israel. Agora, sobre as cidades de Canaã, as cidades cananitas, Deuteronômio 20, versículo 16 ao 18. Porém, das cidades destas nações que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, não deixem ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor, seu Deus, ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que estas nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor, seu Deus. Então, dá-se para entender que as outras nações, as nações longe sobre as quais nós acabamos de ler, não são nações que praticam abominações como as nações cananeias. Então, naquele caso, o exército de Israel derrotaria a nação, mataria os homens, porque os homens sairiam para a guerra, né? Então, mataria os homens sim, mas não mataria o restante do povo. No caso dos cananeus, a destruição que Deus queria e que Deus fez através de Israel era total, porque o povo estava totalmente corrompido. De fato, era um juízo ao nível do juízo do dilúvio, sabe? Quando a terra estava tão contaminada pelo pecado, tinha tanto sangue sendo derramado sobre a terra que estava clamando ao Senhor. Deus enviou o dilúvio lá atrás em Gênesis capítulo 6, se eu não me engano. O juízo que Deus executou contra os cananeus é da mesma natureza, sabe? Era total, porque toda aquela sociedade, mulheres, crianças também, estavam corrompidos. E claro, como nós temos dito, né? Deus é justo. Então, as crianças que eram inocentes, que precisaram morrer durante aquela guerra, elas foram salvas. Crianças inocentes foram salvas. E as pessoas de maior idade, na razão do juízo, elas estavam corrompidas. Então Deus sabe de todas as coisas e Deus sabe também o que poderia acontecer se alguma daquelas crianças fossem deixadas vivas e crescessem, depois se tornassem inimigos de Israel, como o próprio Senhor avisou, né? Não deixem vivas para que não se tornem espinhos contra vocês, né? Então, foi o juízo que Deus executou. Então vamos continuar aqui. Árvores devem ser poupadas. Deuteronômio 20, versículo 19 e 20. Quando sitiarem uma cidade por muito tempo, lutando contra ela para a tomar, não destruam as árvores, cortando-as com um machado, porque vocês podem comer dos seus frutos. Por isso, não cortem as árvores. Será que as árvores do campo são pessoas para que sejam sitiadas por vocês? Então, Deus está
ensinando uma sabedoria aqui. É um estatuto de sabedoria ao povo de Israel. Árvores de frutos bons, vocês estão atacando uma cidade e vocês precisam cortar madeira, né, para usar para várias coisas, armas, para cercar a cidade, para se proteger, fazer o que precisarem fazer. Não cortem árvores de frutos bons que vocês podem comer, porque depois que vocês conquistarem essa cidade, vocês vão ter essas árvores para vocês. Então, até nisso Deus está instruindo o povo de Israel. Então ele diz: mas as árvores cujos frutos vocês sabem que não são comestíveis, essas vocês podem derrubar e cortar, para com elas cercar a cidade que está em guerra contra vocês, até que seja conquistada. Ok? Vamos continuar. Regulamento do acampamento. Pureza no acampamento. Deuteronômio 23, versículo 9. Quando o exército sair para lutar contra os inimigos de vocês, então vocês devem se guardar de toda coisa má. Os soldados tinham que estar no estado de consagração ao Senhor. A evitar o pecado para não entristecer a Deus, não causar a ira de Deus, né? E fazer com que Deus se afaste deles ou até mesmo entregue eles aos seus inimigos. Impureza noturna, Deuteronômio 23, versículos 10 e 11. Se houver entre vocês alguém que por motivo de poluição noturna não esteja puro, sairá do acampamento, não poderá permanecer nele. Porém, ao cair da tarde, ele se lavará com água e depois do pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Regras sanitárias, Deuteronômio 23, versículos 12 ao 14. Também haverá um lugar fora do acampamento, para onde vocês devem ir e fazer as suas necessidades. Tenham entre as suas armas uma pá, e quando alguém se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco com a pá e, virando-se, cobrirá as fezes com terra. Porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo, para que ele não veja em vocês coisa indecente e se afaste de vocês. Ok? E por último, nós não vamos ler aqui, porque nós já lemos em outras ocasiões, mas relativo ao que nós acabamos de ler, existe também estatutos para soldados relacionados com casamento. Então, a isenção do serviço, que está em Deuteronômio 24, versículo 5, e as leis que Deus deu para o povo de Israel, para os homens de Israel que quisessem casar com uma mulher cativa. Essa está em Deuteronômio 21, versículo 10 ao 14, tá bom? Mas é aqui que nós terminamos a nossa leitura de hoje. Então, mais uma vez, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, na verdade, que temos para ler a palavra do Senhor juntos. E eu agradeço a Deus pela sua vida, que esteve aqui conosco durante esta 1h08 já. E então, que Deus te abençoe muito pelo seu compromisso com a palavra do Senhor. Tá bom? Amanhã nós estaremos de volta aqui lendo a palavra do Senhor. E amanhã nós vamos concluir nossa leitura sobre as leis que Deus deu ao povo de Israel. Não esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, acionar o sininho e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam ouvir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda em um ano, tá bom? Então amanhã nós estamos de volta. Que Deus te abençoe e até amanhã.